Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos os irmãos do Facebook, do YouTube, com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, a qual nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para uma lição bíblica, para a lição bíblica dessa noite, né? Estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira. E hoje nós estamos aqui com muita alegria para iniciar aqui, irmãos, o quarto trimestre de 2023, amém? Hoje é a lição número 1 do quarto trimestre de 2023. Lembrando os irmãos que nós estamos aí um pouco atrasados em relação às outras igrejas em questão da EBD, mas nós pretendemos, em janeiro, colocar tudo em dias. Em janeiro, nós pretendemos, irmãos, colocar tudo em dias, né? Mas mesmo assim nós cremos que Deus vai falar grandemente ao meu e ao seu coração através dessa lição de hoje. Mandar aí uma boa noite também para nossa irmã Francisca Maria, que já está aí, né, nos dando boa noite. Que Deus abençoe a irmã Francisca, o irmão Franci, toda a família também. Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos para a lição, irmãos, dessa noite, né, sem perda de tempo. Vamos para a lição, a qual você está colocando aí na sua tela. O tema dessa lição, deixa eu só consertar algo aqui, né? Que agora eu tenho que colocar a revista nova. Deixa eu só mudar aqui, irmãos, que ainda está no tema antigo, mas aqui rapidinho a gente resolve. Deixa eu colocar aqui o tema, né? Do quarto trimestre, primeira lição do quarto trimestre de 2023. Vamos iniciar hoje para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Pronto, já fiz aqui a alteração e vou estar colocando aí na sua tela. Olha só. Quarto trimestre de 2023, temos como tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então vamos falar muito de fazer o ID, né? Falar muito de pregar a palavra do Senhor. E aí a lição número 1 tem como tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Daqui a pouquinho vamos aprender o que é isso, né? Um enfoque etnocêntrico, a grande comissão. Vamos falar bastante aqui da grande comissão. E aí nós já vamos aqui para o nosso texto áureo, que eu vou estar colocando na tela aí para vocês também. Texto áureo,
está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um versículo muito famoso, né? Marcos 16, 15, que diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Vamos também para a nossa verdade prática. E a verdade prática diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A ordem imperativa. Memorizem bem isso, porque isso vai ser muito importante, irmãos. A ordem imperativa de Jesus, né? Vamos falar disso daqui a pouco. A leitura bíblica, que os irmãos vão estar lendo aí nas suas casas, é Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. E também Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Mateus 28, 19 ao 20 e Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. E nós já vamos para a nossa introdução dessa noite. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que você tenha um bom estudo e que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar os olhos do seu entendimento nessa noite. A nossa introdução diz, antes que eu me esqueça também, antes da introdução, esse quarto trimestre tem como comentarista o pastor Wagner Gabi, é o líder da Assembleia de Deus em Curitiba, amém? É o comentarista dessa lição. E os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e afirmar a visão global do evangelho no mundo. Você vai começar a estudar o livro mais importante do mundo, que é a Palavra do Senhor, irmãos. Então agradeço a Deus por essa oportunidade, né? E que Deus venha iluminando aí cada vez mais a nossa mente. Introdução. Vou ler aqui para os irmãos a introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós vamos aqui comentar nessa introdução está aqui destacado em vermelho. Que essa obra, a obra missionária, o chamado para fazer o ID, irmãos, a ordenança para fazer o ID, diz aqui, ó, é um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Então isso eu achei interessante, é por isso que eu destaquei para os irmãos aí. Nesse trimestre estudaremos a respeito disso, da obra missionária. E a obra missionária é um convite a refletir sobre o imperativo. Apesar de falar duas coisas aqui, convite e imperativo, nós podemos aqui meditar sobre isso, né? Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos faz um convite. Ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Isso é um convite, né? Aquele que quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus também fala, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Ou seja, isso é um convite. Mas ao mesmo tempo que é um convite, nós temos também como missão nas nossas vidas fazer o ID. E o ID, irmãos, é um imperativo. Imperativo é o quê? É uma ordem, né? Destaque aí para os irmãos, ó. É o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, é uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem. Você se tornar discípulo de Jesus, você se tornar seguidor de Jesus, é uma opção. Você se torna se você quiser. Mas a partir do momento que você se torna discípulo de Jesus, você recebe uma missão. Irmãos, aí você recebe uma missão. Se eu cumpro essa missão na minha vida, eu posso dizer que eu estou sendo um verdadeiro cristão. Se eu não cumpro essa missão, meus irmãos, aí eu não vou estar vivendo o verdadeiro evangelho. Cumprindo com a minha missão, cumprindo com o meu chamado.
Às vezes as pessoas podem até falar assim: pastor, eu não tenho chamado para missão, eu não tenho chamado para pregação, eu não tenho chamado para fazer o ID. Olha, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Jesus ele deu uma ordem a todos os discípulos. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem ela é universal. Mas vamos falar um pouquinho mais disso, né? Essa ordem é universal. Mais para frente vamos falar sobre isso. Destaquei aqui também no finalzinho da introdução, ó, veremos que missões é uma ordem divina. Aquilo que nós estávamos falando, né? Missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele conta só com alguns? Não, né? Deus ele conta, que está dizendo nessa lição, ó, Deus ele conta com cada crente, irmãos. Com cada crente para dizer sim. É como no chamado de Isaías, né? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Primeiro Deus ali tinha feito uma pergunta. Deus ele perguntou: a quem eu enviarei? Aí o profeta Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nosso Deus conta com cada crente para dizer sim para a obra do Senhor e não dizer não. E aí uma meditação para mim e para você. Eu e você estamos dizendo sim ou dizendo não para o chamado de fazer a obra, de pregar o evangelho, de fazer o ID? Tem várias maneiras que Deus pode te usar. Deus não vai te usar somente com cargos na igreja, não. Deus pode te usar de várias maneiras e em vários lugares diferentes. Não se preocupe com esse negócio de cargo, né? Não se preocupe não, irmãos. Quem tem ali um ministério, um chamado para cargos na igreja, amém. Exerce o cargo tranquilamente. Mas quem não tem, vai ser usado pelo Senhor da mesma maneira. Seja onde for. Na sua casa, na sua família, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja também, né? Nos vizinhos, na sociedade, né? Aonde você for, você pode ser um vaso usado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o primeiro tópico. Primeiro tópico, irmãos. Os irmãos percebem, né? Os irmãos que estão acompanhando os estudos bíblicos, percebem que nós estamos fazendo de uma maneira mais objetiva, clara, objetiva, mas sem perder o principal, né, de cada tópico. E nós estamos fazendo aqui de uma maneira também resumida as lições para ficar mais fácil dos irmãos assimilarem aí também. Nosso irmão, eu não sei se é o nome dele, né? Nosso irmão Lu, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tópico 1, nós temos como título A Grande Comissão. E o subtópico 1 tem como título, ponto 1, né? Tem como título O que é a Grande Comissão? Vamos aprender? O que é a Grande Comissão? Eu creio que eu e você já ouvimos falar várias vezes da Grande Comissão. Mas o que é a Grande Comissão? Essa lição aqui vai nos ensinar. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Mandamento do Senhor para que a igreja, eu e você, possamos proclamar o evangelho de Cristo a todas as nações. Pastor, como eu vou fazer isso? Irmãos, nosso Deus, ele tem cristãos, né, em todos os lugares. Talvez você pense assim: como eu vou pregar o evangelho a todas as nações? Vou ter que viajar o mundo todo? Não, irmãos, aonde Deus te enviar, você vai. Mas não é necessário você viajar o mundo todo. Quem viaja o mundo todo é a palavra. Quem viaja o mundo todo é a pregação do evangelho, irmãos. É a palavra do Senhor que viaja pelo mundo todo. Deus tem vários emissários, vários missionários. E talvez você me pergunte: pastor, aonde é o campo missionário? O campo missionário é onde estiver uma alma precisando de Jesus. Talvez você pense que o campo missionário são em outros países, em outras nações, em lugares distantes. Mas quando eu te digo isso, o campo missionário é onde tiver uma alma precisando ouvir falar de Jesus. Aí ficou mais perto, né? O campo missionário ficou mais perto. Porque sempre vai ter alguém perto de nós precisando ouvir falar de Jesus. Então nós somos missionários aonde nós estivermos. É claro que existem aqueles chamados específicos, onde pessoas viajam o mundo, viajam nações também, né? Mas todos nós temos a mesma importância para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que mais vale uma alma para Deus do que o mundo todo. Então, se nós ganharmos uma alma para Jesus, já vale mais do que todo mundo.
Então, olha só, aqui continua dizendo: esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo. Então, desde o Antigo Testamento, essa é a vontade de Deus. Missões. Missões é a vontade de Deus desde o Antigo Testamento. Nosso Deus é um Deus missionário. Nosso Deus é um Deus de missões. Porque quando o homem pecou, já havia um plano de salvação. O pecado não pegou Deus de surpresa, não. Deus ele já tinha um plano de salvação, irmãos, preparado desde a fundação do mundo. Então, nosso Deus é um Deus missionário. Daqui a pouco nós vamos ler aqui um versículo, referência, né? Para nós entendermos que a pregação do Evangelho, a missão, vem desde o Antigo Testamento. Então, continuando aqui o tópico 1, temos aqui, ó. A respeito dela, James... A respeito de quê? Da missão, né? A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Olha, isso é muito forte. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Ou seja, a grande comissão, o ID, é um mandamento, é uma ordenança. Não é uma opção. Não é aquilo que você, de repente, pode falar assim: não, talvez eu faça, talvez eu não faça, talvez eu queira, talvez eu não queira. Não. Se você decidiu servir a Jesus Cristo, se você decidiu seguir Jesus, ser um seguidor, um discípulo de Jesus, você já recebeu essa ordem também de estar pregando a palavra, de estar fazendo o ID. Mandar um alô para minha prima, né, Cília Gonçalves, a Cici. Deus abençoe Cici também, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, todo crente tem essa ordenância, todo crente tem este mandamento de fazer o ID do Senhor, de pregar a palavra a toda criatura. Por que nós pregamos a criatura? Nós pregamos a criatura para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filhos. Quando eu estava no mundão, eu não tinha essa percepção. Eu pensava assim: todos são filhos de Deus. E eu até dizia: eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia fala o seguinte, em João 1,12, né? Fala assim, ó: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá vendo aí? Quem é filho de Deus? Filho de Deus é aqueles que creem em Jesus e aqueles que entregam sua vida para Jesus. Quando nós não entregamos nossa vida para Jesus, nós somos criaturas. Somos criação de Deus, somos criaturas, mas não somos ainda filhos. Nós nos tornamos filhos quando nós cremos e quando nós entregamos nossa vida por completo por Jesus, aí sim nós nos tornamos filhos. Aqui nós falamos que a grande comissão é uma ordenança, é um mandamento. E aí eu quero ler uma referência com vocês, que eu vou estar colocando aí na tela. Ler a primeira referência, que está em João, capítulo 14, versículo 21. Olha só o que diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perceberam algo interessante neste versículo? Diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. Nós podemos muitas vezes dizer que amamos Jesus, irmãos. Mas na realidade, este amor por Jesus, ele vai ter uma evidência. E qual vai ser essa evidência? A evidência vai ser obedecer a ele. Quando nós amamos verdadeiramente Jesus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos obedecer a ele. Amém? Porque não adianta só dizer que ama, né? A gente dizer que ama, mas não guardar os mandamentos, não obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, já podemos aqui avançar para o próximo tópico. Vou estar colocando aí na tela. Próximo tópico para os irmãos, tópico 2. A questão cultural. Vamos falar um pouquinho da questão cultural, né? O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras.
Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhes a nossa e nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Olha, o tema dessa lição, vou repetir de novo, só para mim comentar algo. O tema dessa lição diz: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. E essa palavra é uma palavra difícil, né? Uma palavra que pode até nos assustar. A gente pode até pensar, o que é isso? O que é etnocêntrico? Irmãos, etnocêntrico é quando tem a etnia no centro. Resumindo é isso. É quando tem a etnia no centro. Então, o que forma uma nação? Nação, a palavra nação, no original, ela vem da palavra etnia. Etnias são povos diferentes, né? Línguas diferentes, culturas diferentes, formam o quê? Uma etnia. E quando fala aqui etnocêntrico, o que quer dizer isso? É quando a etnia está no centro, ou seja, é quando um povo, irmãos, quando o povo se acha superior ao outro. Quando o povo se acha, né, melhor que o outro. Por exemplo, tem várias religiões. Muitos pensam que só a sua religião, que é a certa, né, que os outros estão tudo errado. E muitos acham que só a sua cultura, só a sua etnia é digno, né, do favor dos deuses, né? Por que eu estou dizendo Deus? Porque muitos creem em deuses falsos, né? Agora, por exemplo, vamos trazer para o lado cristão. Os israelitas, no Antigo Testamento, nós vemos ali que os israelitas, eles achavam que só eles é que eram o povo da promessa. Que só eles é que seriam salvos. Eles achavam isso. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando a sua etnia no centro, né? Eles estavam se achando superiores aos outros. Então, eles achavam que só eles é que eram ali filhos de Deus, só eles que iriam ser salvos. Então, isso aí é botar a etnia no centro. Vamos dar um exemplo agora também individual. O profeta Jonas. O profeta Jonas, quando recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, qual foi a reação dele? Ele falou, não, eu não vou para Nínive pregar para aquele povo pecador. Aquele povo é um povo pecador. Então o profeta Jonas achava que só ele é que deveria ser salvo. Que só ele era merecedor de ser salvo, que só ele era o filho de Deus, só ele era o filho da promessa, né? O profeta Jonas. E achava que o povo de Nínive era pecador demais para merecer o favor de Deus. Era o que ele pensava, né? Era o que ele achava. Então isso é o que, irmãos? Isso é quando nós colocamos a nossa vida no centro de tudo e achamos que os outros não merecem. É a mesma coisa de nós estarmos na igreja e acharmos que só porque nós estamos na igreja, só nós é que vamos ser salvos. Que Deus não vai ter salvação para aquele que está perdido, para o drogado, para a prostituta. Muitas vezes nós podemos achar isso. Não, eu estou certinho, estou na igreja, só eu que vou ser salvo. Nós não podemos pensar nisso. É assim também em etnias e culturas e nações também. Não existe só uma nação escolhida. Deus escolheu Israel não apenas para Israel ser exclusivo, não. Não foi para Israel ser exclusivo, um povo exclusivo dele, não. Deus escolheu Israel para Israel ser um povo missionário. Um povo que evangelizava outras nações também. É porque no princípio Israel ainda não tinha entendido isso, né? Mas esse era o propósito de Deus, que Israel fosse evangelista, né, em todas as nações. Amém? Então, eu creio que deu para entender. Etnocêntrico significa isso, a etnia no centro. Nosso irmão Jesuíno, né? Deus abençoe também o irmão Jesuíno, em nome de Jesus Cristo. Então, o id significa atravessar fronteiras. Aqui falou de cultura. Que falou que nosso Deus, ele respeita a cultura. Deixa eu ler de novo. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. O que está dizendo aqui? Que nós não podemos desprezar nenhuma cultura, né? Discriminar nenhuma cultura e nem querer impor a nossa cultura. Por exemplo, aqui nós somos brasileiros. A nossa nação é o Brasil.
Nossa nação tem a sua cultura própria também, mas existem várias culturas diferentes. Nós não podemos impor a ninguém a nossa cultura. Até porque tem pessoas que vêm de outros países para morar no nosso país também. Aí nós não podemos discriminar, nós não podemos achar que somos melhores e nós não podemos, né, impor a nossa cultura a outras pessoas também. Não, porque outras pessoas têm as suas culturas. Então o que nós podemos dizer com isso? Que Deus, ele respeita a cultura. Mas nós temos que entender o seguinte: a cultura, ela tem que ser provada pelas escrituras. Não é porque Deus respeita a cultura que Deus vai aceitar tudo, não, né? Porque existem culturas, irmãos, que são pecaminosas. E aí eu vou dar o exemplo mais uma vez da nossa nação. A nossa nação é conhecida em boa parte do mundo pelo quê? Pelo país do carnaval, né? Muitos lá fora conhecem o Brasil como? O Brasil é o país do carnaval, é o país do futebol, né? E, infelizmente, irmãos, muitos conhecem o Brasil como um país da sensualidade. Porque nós sabemos como é o carnaval, né? Nós sabemos como é essa festa do carnaval. Então, muitos lá fora vê o país, né? Vê os homens e as mulheres brasileiras como pessoas sensuais, pessoas eróticas. Infelizmente, né? Por causa de uma parte da população, muitos enxergam o país assim. Então, o carnaval é considerado cultura. O carnaval é chamado de cultura, né? E muitas outras coisas também pecaminosas são chamadas de culturas. Então nós temos que entender que essa cultura Deus não aceita. Deus aceita a cultura do povo, o conjunto de costumes, né, do povo, desde que esse conjunto de costumes não sejam pecaminosos. Não firam os princípios bíblicos, irmãos. Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, né? Então Deus, ele não discrimina ninguém. Mas esse conjunto de costumes tem que ser alinhado com a palavra do Senhor. Não um conjunto de costumes pecaminosos. Amém? Creio que já deu para entender. Dito isso, nós vamos avançar. Vamos avançar para o final do tópico, que diz assim: ó, se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Amém? Já vamos comentar aqui também. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Glória a Deus, irmãos. Então aqui diz que nosso Deus é um Deus bom e amoroso. Mas por outro lado, teve a consequência da queda. A cultura do ser humano, ela foi manchada pela queda, ela foi abalada pela queda e ela foi manchada pelo pecado. E aqui está falando que, em parte, essa cultura ela é dominada por ações demoníacas. Muito forte nessa parte. Então nós podemos dizer que existem culturas demoníacas. Mas isso não pode ser uma barreira para nós pregarmos o evangelho, não. Temos que pregar o evangelho em toda a cultura também, né? Não é verdade? Tem culturas que adoram também deuses estranhos, falsos deuses, mas nós temos que ter sabedoria para pregar. Porque às vezes a pessoa pensa: não, pastor, mas eu não vou viajar para fora, para outro país, não. Irmãos, no nosso país mesmo, muitas vezes nós podemos nos deparar com um estrangeiro, com uma estrangeira, né, com pessoas de outros países. E aí nós temos que ter sabedoria para ganhar aquela pessoa para Cristo, para pregar a palavra do Senhor. Olha só o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Éfeso, a palavra de Deus vai dizer que ele percebeu que aquele povo tinha uma cultura diferente. Que aquele povo adorava vários deuses, que aquele povo adorava até mesmo a deusa Diana, né, irmãos? Então o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo, no lugar de sair dali, pensa: não, aqui não é lugar para mim não, vou sair daqui, vou procurar outros crentes. Não, não foi isso que o apóstolo Paulo fez. O que o apóstolo Paulo fez? Começou a observar a cultura, as estátuas que tinham ali,
estátuas de outros deuses. Ele começou a observar tudo. Ele viu que tinha a estátua da deusa Diana também. E ele viu que tinha uma estátua que estava escrito assim, ó, essa estátua é ao Deus desconhecido. É uma estátua que foi ali erguida ao Deus desconhecido. E ali ele aproveitou aquilo ali, ele teve uma sabedoria, uma direção de Deus, e ele usou aquilo ali como uma estratégia para pregar o evangelho. Veja que ele não discriminou, veja que ele não julgou, né? Ele usou ali como uma estratégia para ganhar aquele povo para o Senhor. Então o que ele fez? Ele começou a pregar para aquele povo. Ele chegou para aquele povo e falou, olha, eu quero pregar sobre esse Deus desconhecido. Vocês têm a estátua aí, né, do Deus desconhecido. E eu quero pregar sobre esse Deus. É o Deus desconhecido. Aí ele começou a lhe explicar. Olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus, ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, criou as estrelas, criou o mar, criou o ser humano. E ali ele começou a ensinar sobre o plano de salvação. Começou a lhe ensinar sobre todo o plano de salvação. E ele falou, esse é o Deus desconhecido que vocês não conhecem. Então veja que ele pegou uma cultura diferente e ele usou aquilo ali como uma estratégia para pregar a palavra do Senhor. Isso nós podemos aplicar nas nossas vidas de que maneira? Nós vamos lidar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, irmãos, costumes diferentes, mas isso não pode ser um bloqueio, isso não pode ser uma barreira. Porque senão nós vamos querer levar a palavra apenas para a nossa bolha evangélica, não é verdade? Porque pregar para crente, irmãos, os crentes já conhecem a palavra, né? Nós pregamos a palavra, nós ensinamos e tudo, mas os crentes já conhecem a palavra. Nós temos que fazer a diferença justamente naqueles que são diferentes, aqueles que não conhecem ainda e até mesmo aqueles que têm costumes diferentes. Nós não podemos desprezar o alcoólatra, o drogado, a prostituta, não podemos desprezar aqueles que estão no candomblé, aqueles que ainda mexem com simpatias, cartomantes. Nós não podemos desprezar ninguém. Nós temos que ter sabedoria e estratégia para ganhar essas pessoas para Cristo e também para ensinar o verdadeiro evangelho, o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Dito isso, nós já podemos avançar. Vamos avançar para o subtópico 3. Subtópico 3 tem como tema a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Deixa eu só colocar minha revista aqui no lugar para ver se eu não esqueci nenhuma referência. Então vamos lá. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos. Falamos isso agorinha, né? E não primariamente a país. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 2.400 etnias. É muito, né? 2.400 etnias há no mundo. Vamos aqui seguir. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Quando nós falamos aqui de etnia também de nações, nós queremos aqui trazer outro texto para os irmãos. Vou colocar aí na tela. Outro texto para os irmãos, que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Olha só, Apocalipse 5, 9 diz assim, ó. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então veja que Deus, né, a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é salvar todos os povos de todas as línguas, tribos, povos e nações, né? Tá dizendo aqui que Deus comprou com teu sangue, né? Nosso Senhor Jesus Cristo comprou com teu sangue povos de toda tribo, língua e nações, né, irmãos? Então veja que a palavra de Deus, né, é alcançar a todos. A vontade de Deus é alcançar a todos. E se a vontade de Deus é alcançar a todos, eu e você não podemos ter barreira com nenhum tipo de pessoas, né? Então vamos lá. Destaquei aqui no final. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove?
Então veja, de 2.400 etnias, quase a metade ainda não foi evangelizada. E aí eu quero trazer mais um versículo aqui, para eu e você analisarmos aqui nessa noite, de Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz assim, ó: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Sabe o que está dizendo isso? O apóstolo Paulo falando, né? Que ele se esforçou para anunciar o evangelho. Mas ele não se esforçou para anunciar o evangelho aonde Cristo já tinha sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio, né? Ou seja, ele se esforçou, irmãos, para pregar aonde Cristo não tinha sido anunciado. Ele pregou sim, né? Ele plantou igrejas, mas ele se esforçou. O esforço dele foi para pregar aonde Jesus ainda não era anunciado. Sabe o que nós podemos aprender com isso? É aquilo que nós falamos agorinha, né? Não é só pregar na igreja. Não é só falar de Deus na igreja. Porque na igreja todos já conhecem. Na igreja todos já conhecem a palavra. Todos já conhecem o evangelho. Mas tem muitos aí que estão nas ruas. Tem muitos que estão nas cracolândias. Tem muitos que estão nos becos, nas vielas, nos hospitais, lugares carentes. Não somente em lugares carentes, mas em lugares ricos também, né? Lugares prósperos, que estão ainda precisando falar de Jesus. Então nós não podemos ficar apenas em quatro paredes, não. Nós temos que anunciar o evangelho a toda criatura. Olha só que interessante. Quando Jesus mandou os discípulos, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou: vocês não saiam da cidade. Vocês têm que ficar na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas e pregarão a minha palavra em Jerusalém, né, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus estava falando ali? Estava falando que os discípulos eles iriam ser revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder, e ali eles iam ter que sair por todo o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Eles iriam ter que sair ali da sua cidade, da sua zona de conforto, e ia ter que espalhar a palavra, irmãos, espalhar a mensagem, espalhar o evangelho. Nossa irmã Sheila Cristina, né, Pai do Senhor, irmã Sheila, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, sabe o que acontece? Jesus deu a ordem para os discípulos se espalharem, né, e espalhar a palavra também. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos não estavam querendo sair da cidade. Eles continuavam ali. Eles não estavam ali cumprindo com a ordem de Jesus. Aí sabe o que Jesus permitiu? Jesus permitiu uma perseguição na igreja primitiva. Nós sabemos que veio ali a morte de Estevão, né? Depois da morte de Estevão, começou ali uma grande perseguição. O apóstolo Paulo também fez parte dessa perseguição, perseguindo o povo de Deus, né? Então começou essa grande perseguição. Depois dessa grande perseguição é que os discípulos começaram a se espalhar para pregar a palavra. Porque Deus, ele tem poder de fazer com que a ordem dele seja cumprida, né? Trazendo para mim e para a sua vida, irmãos. Se nós não estivermos cumprindo a vontade de Deus, se nós não estivermos fazendo o ID, cumprindo com a vontade do Senhor, Deus ele pode permitir perseguição, pode permitir tribulação. Nós falamos aqui do profeta Jonas. O profeta Jonas não quis pregar a palavra quando Deus mandou. Aí o que Deus permitiu? Deus permitiu uma tempestade na vida dele. Ele pegou ali um navio, aí nós sabemos que esse navio ali começou a sofrer com o mar revolto, começou a sofrer com uma grande tempestade, até que Jonas, né, foi lançado ali do navio e foi engolido por um peixe. Então veio a tribulação. Deus permite tribulação e perseguição para os crentes que não estão cumprindo o ID do Senhor. Então, nós podemos refletir, meditar nas nossas vidas. Será que nós não estamos passando alguma perseguição ou alguma tribulação porque não estamos cumprindo com a chamada do Senhor? É algo para se refletir também, né? Porque é claro que pode ser por vários motivos, a tribulação, a perseguição pode ser por vários motivos. Mesmo fazendo a obra do Senhor, vai vir perseguição também. Mas o que acontece, irmãos? Muitas vezes vem a perseguição e a tribulação por não estarmos no centro da vontade do Senhor. É algo para nós meditarmos nessa noite também. Dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 4, que tem como título
a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem a Jesus como Senhor. Então olha só que interessante. Para nós pregarmos a palavra do Senhor, nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Mandar um alô para nossa irmã Valéria Nascimento, pai do Senhor, irmã Valéria, boa noite. Pai do Senhor também, meu amigo aí, meu irmão Hélio Lopes. Que Deus abençoe também em nome de Jesus. Então a importância de ser cheia do Espírito Santo, irmãos. E aí eu quero falar sobre atitudes. Eu quero aproveitar esse pedaço aqui para falar sobre atitudes. Eu quero dizer o seguinte, antes de pregarmos aos ouvidos, nós vamos pregar aos olhos. Muitas vezes as pessoas não vão ouvir aquilo que nós estamos falando, mas pode ter certeza que elas sempre vão observar aquilo que nós estamos fazendo. Sabia disso? Às vezes as pessoas não vão ouvir o que nós estamos falando, mas elas vão observar o que nós estamos fazendo. As nossas atitudes, o nosso proceder, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de se apresentar na sociedade. Então, antes de pregarmos aos ouvidos, nós pregamos aos olhos. Dentro de casa também é assim. Dentro de casa, nós vamos falar lá na frente, que nós estamos fazendo discípulos. E os nossos filhos estão sempre de olho em nós. Nossos filhos estão sempre nos observando, olhando o que nós estamos fazendo. Então já pensou se a gente pregar uma coisa, mas não praticar? Pregar uma coisa e fazer outra? Com certeza os nossos filhos vão estar ali de olho nisso também. Não é verdade? Às vezes na sociedade, às vezes na igreja, não. Às vezes as pessoas ali não vão nos conhecer intimamente, né? Como nossos filhos nos conhecem, como nossa esposa nos conhece, os esposos, né? Então, é diferente. Você pode pregar ali, você pode até esconder algo. Mas dentro de casa, não. Então é isso, o bom testemunho. Ser cheio do Espírito Santo é importante para quê? Para nós termos um bom testemunho diante da sociedade também. Amém? Diante dos nossos filhos, diante dos nossos irmãos de igreja, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos avançar aqui para o tópico 2. Tópico 2 tem como tema nossa missionária Rita, né? Deus abençoe também, missionária, em nome de Jesus Cristo. Missões transculturais, tópico 2. Temos aqui o primeiro ponto, que é conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra. Onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, aonde estiver uma etnia que não tenha ouvido a falar, né, das boas obras, o Evangelho tem que alcançar. Certa vez, daqui a pouco nós vamos ler aqui um texto com os irmãos. Certa vez, eu já dei esse testemunho, né? Só vou relembrar. Certa vez aconteceu algo interessante. Eu fazia uma programação na rádio, irmãos. E aí, eu tinha chegado para fazer a programação. E ali eu estava pensando em pregar sobre aquele versículo de Marcos 16:15. Eu estava pensando em pregar justamente sobre isso, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, como é possível a gente ir por todo mundo? Será que nós vamos ter que ficar viajando, pegar avião para lá e para cá, viajar por todo mundo para pregar o evangelho para toda criatura? E aí eu fiquei pensando, como é possível pregar o evangelho a toda criatura? Como é possível ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Eu estava pensando nisso, irmãos. Quando eu estava pensando nisso, eu estava ali ajeitando uma live. Ou seja, o celular estava ligado na minha frente ali. O celular ligado para transmitir uma live ao vivo, né? E aí Deus me deu a resposta. Aí Deus respondeu ao meu coração. Deus me fez olhar para o celular. E aí Deus falou ao meu coração. Olha aí uma maneira de você ir por todo mundo. Olha a maneira aí de você pregar por toda criatura. Irmãos, porque hoje, se a gente for observar, a internet é uma janela para o mundo. A internet é uma janela para o mundo.
Você faz uma live, nem todos fazem live, né? Mas você pode mandar um versículo, você pode colocar ali um versículo bíblico, uma mensagem bíblica, um trecho de uma pregação, e você nunca sabe onde pode chegar essa mensagem. Você nunca sabe. Essa mensagem pode percorrer o mundo todo. Aonde tiver internet, essa mensagem pode percorrer. Então, viram aí como que nós podemos pregar por todo mundo? Hoje em dia, Deus nos dá ferramentas para isso, né, irmãos? Então, o celular, a internet também é uma janela para o mundo. E se bem usado, né, pode ser tudo para a proclamação do evangelho também, para a glória e para a honra do Senhor. Então, Marcos 16,15 diz isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos usar essas ferramentas para o bem, né? Tantas pessoas usam essas ferramentas, né, para tanta bobagem, tantas coisas que não vai edificar, né, irmãos? Às vezes até para coisas pecaminosas. Por que não usar, né, para ganharmos almas? De vez em quando, eu chamo a atenção dos meus filhos também, né? Chama a atenção. Eu falo, olha, vocês têm um celular aí, por que vocês não colocam muitas vezes aí o louvor de vocês, ou uma palavra, ou um versículo? Por que vocês não usam essa ferramenta também? Porque eu penso, se fosse para fazer besteira, vocês iam querer usar, né? Meu filho, né, e minha filha não é muito de, né, irmãos, postar bobagem, essas coisas, não. Mas meu filho e minha filha, nós cuidamos, né? Nós temos cuidado, nós corrigimos. Talvez se não tivesse essa correção toda, talvez meu filho estaria usando o celular aí, né? Minha filha é mais quietinha, mas a gente não sabe também, né? O que podia fazer se a gente não ensinasse. Talvez meu filho estaria ali usando o celular, né? Pra postar bobagens, né, irmãos? Postar besteiras aí. E, aliás, eu já tive que chamar a atenção dele, né? Teve certa vez que eu vi uma postagem lá que eu não gostei e dei uma bronca nele. Então é isso. Às vezes parece que a nossa juventude tem vergonha. Tem vergonha de mostrar que é evangélico nas redes sociais. Tem vergonha de colocar ali um versículo. Tem vergonha de colocar uma palavra. Parece que tem vergonha às vezes. Isso aí é perigoso, porque a palavra de Deus fala: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai, que está nos céus, né? Então não podemos ter vergonha de Jesus. Não podemos ter vergonha de colocar um versículo, uma palavra, um louvor, uma pregação que seja. Não podemos nos envergonhar. E a internet é uma ferramenta poderosa para nós pregarmos o evangelho por todo mundo. Amém? Dito isso, já vamos aqui para o subtópico. Pera aí, eu acho que eu pulei um. Pera aí que eu vou voltar aqui. Acho que eu pulei um. Vamos para o subtópico 2, irmãos. Aí, ó. Subtópico 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Isso aqui agora nós vamos ler um versículo aqui com os irmãos. Ó. Deus, ele estava ali no Antigo Testamento ensinando que a vontade dele era tratar com toda a humanidade e não somente como um povo específico. Porque talvez você pense, pastor William, mas ele não chamou ali o povo de Israel para ser o povo dele? Irmãos, o povo de Israel, o chamado do povo de Israel, a Bíblia até fala que era para louvor da glória do Senhor, era para ser como sacerdote. O chamado de Israel era para ser sacerdote no mundo. Fazer uma intermediação entre Deus e os homens. É um chamado missionário também. Então veja que Deus, a vontade dele era tratar com toda a humanidade. Olha só, vamos colocar um versículo aí, para isso ficar mais claro para todos nós. Isaías 45, versículo 22. Olha só, Isaías 45, 22 diz assim, ó: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tá vendo aí, ó? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então não era só uma parte da terra, não era só um povo, todos os termos da terra, né? A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e cheguem à salvação. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Dito isso, já podemos avançar para o último subtópico, que diz assim, ó: barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional.
Então aqui nós só vamos ler, irmãos. Não vamos nem comentar nessa parte aqui, só na última parte. Aqui está dizendo que existem barreiras complexas para serem transpassadas, né? E aqui nós vamos aprender que barreiras são essas. Olha só, as barreiras são inúmeras. Vejamos, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas e barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. O que nós podemos aplicar para a minha e para a sua vida, irmãos? Aqui falou que é na força do Espírito, ó, destaquei aqui de vermelho. Ó. Na força do Espírito Santo é que nós vamos ter capacidade de pregar o Evangelho. Porque barreiras sempre vão existir. Existiram na vida dos discípulos e existem nas nossas também, né? Muitas vezes, irmãos, nós encontramos dificuldades, encontramos barreiras, né? Às vezes nós pensamos, nossa, eu nunca vou conseguir alcançar aquele meu parente, aquele meu familiar. Tem uma barreira que me impede de pregar para ele. Ou então no trabalho, não, tem uma barreira que me impede de pregar lá no meu trabalho. Ou talvez no colégio, na faculdade, né? Às vezes você encontra barreiras, várias dificuldades que podem surgir. Uma delas é a timidez, né? Pode ser a timidez também. Mas outras pode ser a dureza de coração, né? A intransigência de alguns. Ou então, personalidades diferentes, pessoas diferentes. Então pode existir várias barreiras. Mas aqui está nos ensinando, vou até colocar de novo, que na força do Espírito Santo, o Evangelho ele pode nos ajudar a transpor essas barreiras. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, seja aonde for, no poder do Espírito Santo você pode ser usado por Deus. Só um breve relato aqui, irmãos, rapidinho. Certa vez, um amigo meu chegou lá no trabalho, né? Foi uma experiência assim que eu nunca esqueci. E às vezes eu gosto de compartilhar ela. Um amigo meu chegou lá no trabalho e ali ele tava assim, né? Eu percebi que ele tava querendo me perguntar alguma coisa. Porque ele já sabia que eu era evangélico, já sabia que eu era pastor. Eu percebi que ele tava querendo me perguntar algo. Foi na época que um apresentador de televisão morreu. O Augusto Liberato, né? Os irmãos lembram do Augusto Liberato, que era o Gugu, né? Tinha aquele programa, Domingo Legal, do Gugu. Então, aí ele morreu. Aí o que acontece? A morte dele foi bem estranha, né? Diz que ele foi consertar algo lá na casa dele, subiu ali no telhado, na escada ali, caiu e morreu. É uma morte assim que realmente, né, assusta, impacta a gente, né? Como é que pode uma coisa tão simples, uma morte boba dessa, do nada a pessoa morre assim. Aí esse meu amigo, aí ele começou ali a querer me perguntar algo, até que ele perguntou. Ele falou assim, William, como é que pode um negócio desse? Como é que pode esse negócio? Eu queria que você me explicasse esse negócio sobre a vida, sobre a morte. Aí ele falou, olha, o Gugu tava bonzinho lá e morreu. Notei que ele ficou impressionado, né? Tava bonzinho e morreu, você podia me ensinar sobre esse negócio da morte, da vida? Ele perguntou isso porque ele sabia que eu era evangélico, conhecia a Bíblia, né? Aí, irmãos, eu vi uma oportunidade de pregar o evangelho. Eu vi uma oportunidade de quebrar uma barreira, porque até aí eu nunca tinha, né, evangelizado esse meu amigo, né? Não tinha tido ali ainda essa chance assim. Aí, irmãos, eu vi ali uma oportunidade. Aí na mesma hora eu fiz uma oração em silêncio. Eu falei, Espírito Santo do Senhor, me ajude aqui, me dê uma direção, me ajude, me inspire para me pregar para este meu amigo. E aí Deus me deu uma direção na mesma hora, irmãos. Eu falei para ele assim, olha, você está me perguntando sobre a morte e sobre a vida, né? Mas não tem como eu te falar sobre a vida se eu não te falar do autor da vida, do criador da vida. Aí eu fiz ali como um teste, né? Pra pensar, eu pensei assim, vamos ver se ele deixa eu falar de Deus, né? Vamos ver se ele deixa eu colocar Deus no meio do nosso papo aqui. Aí eu fiz um teste ali, né? Eu fiz uma prova. E aí quando eu falei isso, ó, não tem como eu falar da vida se eu não falar do autor da vida. Aí na mesma hora, irmãos, ele liberou. Ele falou, pode falar, William, tô aqui pra ouvir, pode falar. Irmãos, ali eu comecei a falar de Deus. Comecei a falar ali do plano de salvação.
eu comecei a falar ali da origem do homem, origem, queda e redenção. Origem, queda e redenção. E aonde eu aprendi isso? Aprendi justamente no estudo bíblico. Tá vendo aí a importância do estudo bíblico? Aprendi no estudo bíblico, irmãos. Então eu falei da origem, queda e redenção. Irmãos, eu fui ali desenvolvendo. E ali eu falei do vazio que o ser humano tem, né? Mas que Deus tem um plano na nossa vida. Irmãos, quando eu terminei de falar, este meu amigo começou a ficar vermelho. Eu até me assustei uma hora assim, pensando que ele ia passar mal. Mas não, irmãos. Este meu amigo, ele começou a chorar. Começou a chorar ali naquela conversa nossa ali. E ali eu percebi. Pedi para o Espírito Santo me inspirou. E ali eu percebi que o Espírito Santo começou a tocar nele ali de uma forma sobrenatural. Ou seja, uma barreira foi vencida, né? Consegui vencer uma barreira ali através de quê? Através da ajuda do Espírito Santo, irmãos. É isso que eu e você temos que fazer. Mas nós só vamos conseguir fazer isso no poder do Espírito Santo. Olha só, vou colocar mais um texto aí. Vou gravar outro aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando voltar aí você me fala, Suzane. Deus de glória. Voltou? Tá meio estranho aqui, mas vê lá. Se cair você me fala. Se cair você me fala. Glória a Deus, amém, irmãos? Creio que voltou, né? Se cair aí de novo, minha filha vai falar. Às vezes tá dando um problema aqui no programa, né? Mas eu creio que voltou. Se voltou, bota aí nos comentários, irmãos. Me ajuda aí, bota aí no comentário aí pra mim ver se voltou. Então vamos ler esse versículo, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Olha, nosso irmão Hélio disse que voltou, né? Graças a Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Tá vendo, irmãos? Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, né? Tudo na força dele. E olha só, outro versículo aqui também. Marcos 16, versículo 20. Diz assim, ó. Deixa eu só conferir aqui, peraí. Glória a Deus. Deixa eu ver, tá aqui os irmãos também. Glória a Deus. Temos também Marcos 16, versículo 20, que diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Irmãos, não sei se tá... Acho que não tá dando para ver aí o versículo agora, né? Mas nós não vamos mexer não, para não ter o risco aqui. Deixa eu ver. Para não ter o risco de... Glória a Deus. Para não ter o risco de estragar de novo, né, irmãos? Não vou botar o versículo agora não, mas nós vamos aqui já para o último slide. Vamos para o último slide e vai dar tudo certo para a glória e para a honra do Senhor. Nós vamos agora para o último tópico, viu, irmãos? O último tópico dessa lição, que é o tópico... Deixa eu só achar aqui o tópico 3. Deu uma queda aqui, mas voltou, né? Deus é fiel e Deus é poderoso nas nossas vidas. Tópico 3, pronto, colocar aí na tela para os irmãos. Tópico 3, visão global do evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Tópico 1. Ponto 1, né? Em Mateus 28, 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Amém? Glória a Deus. Então aqui está falando sobre o discipulado, a importância do discipulado, né? A importância de fazer discípulos. Nossa missionária aí disse que voltou também, né? Graças a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Não é só ganhar almas para Jesus, é ganhar e cuidar. Não é apenas ganhar, nós temos que cuidar também. E como nós cuidamos? Nós cuidamos ensinando a palavra. Nós cuidamos discipulando. Foi feita uma pesquisa e, segundo estatísticas, as pessoas que mais se desviam são aqueles novos convertidos que não são discipulados. Já fizeram essa pesquisa, né? Já fizeram essa estatística. E segundo essa estatística,
as pessoas que mais se desviam são as pessoas que são novos convertidos e não são discipulados. Ou seja, não tem um cuidado, não tem um acompanhamento, né, ali. Então, qual a melhor maneira de cuidar? A melhor maneira de cuidar é ensinando a palavra. Nós temos esse estudo bíblico há muitos anos, já ficamos muitos anos presenciais também, né? Agora estamos online, mas estamos sempre incentivando os irmãos ali a assistirem, a acompanharem. Os irmãos que não acompanham ao vivo, né? A gente fala, olha, separa um tempinho, acompanhe depois, vai ficar gravado. Estamos sempre estimulando, a nossa parte a gente faz. Mas aí vai da consciência de cada um também, né? Ninguém tem como obrigar ninguém a nada. Então, irmãos, o discipulado é isso, é importante. E não somente no estudo bíblico, mas nas pregações, nós procuramos sempre trazer um ensino, né, na palavra, nas pregações, levar homens e mulheres de Deus para pregar a palavra também. Então o ID é só o primeiro passo, mas depois vem o discipulado. O ID é aquele, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o evangelismo. Agora o discipulado é o quê? É a doutrina, é o estudo bíblico, é o acompanhamento de perto. Esse é o discipulado. Jesus, ele passou ali 3 anos e meio com seus discípulos só ensinando, cuidando dos discípulos ali, fazendo discípulos. E é bom entender também que nós fazemos discípulos na nossa casa também, né? Nós fazemos discípulos dentro de casa. Como eu disse, nossos filhos também têm que ser discipulados por nós. Nós temos essa responsabilidade também de fazermos discípulos dentro da nossa casa também, que são os nossos filhos. Amém? Então é muito importante saber ensinar. E a Bíblia fala lá em Daniel, né? Capítulo 12 ali vai dizer que quem muito ensina a justiça será galardoado, será recompensado, irmãos. Porque Deus, ele tem prazer, né, em quem ensina a palavra dele para as novas gerações também. Glória a Deus. E para os novos convertidos, né? Dito isso, nós já vamos aqui para o subtópico 2 e já estamos encaminhando para o final. Subtópico 2, arrependimento e capacitação do Espírito. Pastor Evaldo, Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, subtópico 2, tópico 2, né, perdão. Não, é subtópico 2 mesmo. Subtópico 2 diz arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Já comentamos bem sobre isso, né? Questão de pregar por todo mundo no poder do Espírito. Então eu creio que nós já podemos partir para a conclusão dessa lição, irmãos. Conclusão dessa lição, né? Sempre lembrando a questão do arrependimento, irmãos. O evangelho verdadeiro, ele prega o quê? Ele prega o arrependimento. O evangelho verdadeiro não é só aquele evangelho que prega um Jesus Papai Noel, não. Que Jesus só morreu na cruz para dar isso, para dar aquilo, para dar carro, para dar namorado, para dar marido, não, irmãos. O evangelho verdadeiro, ele prega que Jesus morreu lá naquela cruz para nos dar salvação. O evangelho verdadeiro, ele prega que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Jesus nos vivificou e nos deu uma nova vida através da palavra dele, né? Então o evangelho, ele prega arrependimento. Lá em João, né? Em Mateus capítulo 3, nós vemos João Batista pregando sobre o quê? Arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus ali começando a pregar também no seu ministério, iniciando o seu ministério. E Jesus estava pregando o quê? Arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E o apóstolo Pedro, depois que foi revestido do Espírito Santo, depois que foi revestido de poder, na sua primeira pregação, depois do revestimento de poder, quando ele ganhou ali quase 3.000 almas, o que ele pregou? Arrependimento também. Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito. Então o evangelho é isso, é arrependimento. É falar do amor, mas é falar do juízo também de Deus, para que todas as pessoas se arrependam. Então vamos lá, conclusão, irmãos, conclusão dessa lição abençoada. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do evangelho. Aí mais uma vez, né, para quem chegou aí depois, pode perguntar, pastor, como eu vou alcançar o mundo inteiro? Irmãos, a internet é uma janela para o mundo, né? Coloque, poste versículos, poste a palavra de Deus, pregações,
que sempre vai estar alcançando uma vida, uma alma. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Tá vendo aqui, ó? Deus, ele conta com cada crente. Essa história de, pastor, eu não tenho chamado para fazer o ID, não tenho chamado para evangelizar. Não, irmãos. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não. A palavra de Deus diz que Jesus chegou para os discípulos e disse, ide por todo mundo. Nós somos discípulos de Jesus, então o chamado é para nós também. É um imperativo, como falamos no começo, né? É um imperativo, ou seja, é uma ordem. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Tá vendo aí, irmãos? Como terminou? O pecador, ele precisa de todos nós. Ele precisa de mim e de você. Para quê? Para ele ouvir as boas novas de salvação, irmãos. Que possamos ser um canal de Deus nessa terra. Que possamos ser a voz do Senhor Jesus nessa terra. Que possamos ser os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o coração de Jesus, os olhos de Jesus e a boca de Jesus nessa terra, né? Jesus, ele não está aqui mais fisicamente, irmãos. Ele está em espírito com a gente, né? Mas fisicamente, ele não está mais. Então, o papel de alcançarmos essas pessoas é meu e seu também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a primeira lição do quarto trimestre de 2023. E eu quero aqui só relembrar aos irmãos que nós vamos estudar, eu fiz os cálculos aqui, nós vamos estudar, irmãos, mais ou menos até a 8ª lição dessa revista. Até a 8ª lição dessa revista, mais ou menos, nós vamos estudar. Porque aí vai chegar janeiro, e quando chegar janeiro, eu quero colocar em dias. Eu quero estar, né? Eu quero estar ali dando as aulas junto com as outras igrejas também, na mesma lição, para não ficar atrasado, para não ficar para trás. Então, até a 8ª lição, mais ou menos, nós vamos estudar essa revista. Depois você pode terminar de ler a revista na sua casa, né? Que não vai perder nada também. Amém? E eu creio que nós vamos colocar em dias nossos estudos bíblicos e vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Dito isso, nós encerramos por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida, né? Não saia daí, que eu vou estar ministrando uma bênção sobre a sua vida nessa noite de hoje. E nós voltaremos na próxima lição, terça-feira que vem, na lição número 2 do estudo bíblico da palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe o seu ministério, irmãos, que Deus abençoe aí seu emprego, seu salário, que Deus abençoe sua entrada, que Deus abençoe sua saída, que Deus te abençoe em todas as áreas e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.